essa atividade em dupla, Adriele de Lima e a aluna Maria Aparecida Oliveira. Nós somos do nono noturno 1 e nós escolhemos para falar sobre o tema normas jus cogens. Inicialmente, nós gostaríamos de justificar a presença de outra pessoa na chamada, que é para exclusivamente fazer a gravação de tela, para que nós possamos apresentar, já que não conseguimos fazer no nosso notebook. Inicialmente, nós gostaríamos de falar explicando sobre o conceito das normas jus cogens, que é exatamente aquela norma imperativa, né? Aquela norma que estabelece obrigações para os estados que prevalecem sobre quaisquer outra. Assim, de acordo com a Scioli, o termo jus cogens, ele compreende não só normas aceitas e reconhecidas pela comunidade internacional, mas também aquelas que não são sujeitas, não podem ser objeto de derrogação pela vontade objetiva dos estados. E nós podemos falar um exemplo, né, para o surgimento dessas normas, como, por exemplo, a Carta de Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, porque geralmente essas normas jus cogens, elas tratam de direitos, como, por exemplo, proibição do genocídio, proibição da escravidão, da discriminação entre as pessoas, da autodeterminação dos povos, ou seja, são normas, e isso também nós pegamos do livro de Scioli, né, nós conceituamos pelo livro dele, são normas que estabelecem limites para os próprios estados, ou seja, coisas que até os estados eles têm que respeitar, por exemplo, o direito à dignidade humana das pessoas, o direito à autodeterminação. Então, é por isso que nós resolvemos tratar sobre esse tema, principalmente por ser um tema de extrema importância, não só para o direito internacional, mas do ponto de vista global em si. Vou passar a palavra para a minha colega Aparecida. Bom, professor, como a Adriele falou, a gente escolheu esse tema porque é um tema bastante interessante e também ele é um tema pouco discutido. Além da sua grande importância, ele é muito pouco discutido. E como ela falou, as normas jus cogens, elas são normas imperativas, né? Elas são normas que elas obrigam os estados a cumprirem aquela determinada norma, como essas as quais ela acabou de citar. Mas não só a importância, é importante destacar, não só a questão da norma jus cogens em si, mas também do descumprimento dessa norma. O que pode gerar o descumprimento? Será que há responsabilidade? Sim, há sim a responsabilidade, porque o descumprimento das normas jus cogens, ela acarreta ilícito internacional e a responsabilidade internacional daquele Estado que violou aquela norma, que tem como objetivo meramente reparar aquele dano, ensejando assim uma reparação pelo cometimento daquele ato ilícito. Então, em caso de um genocídio, em caso se um país, um determinado estado, tem a proibição da tortura, do genocídio, da incitação ao genocídio, ou de outras violações, aquele estado que venha a gerar aquele descumprimento, ele vai ser, sim, responsabilizado perante de uma forma, vai gerar um ilícito internacional e a responsabilidade deste Estado. E outras coisas que a gente também acabou pesquisando e vendo que era bastante discutido, bastante importante, são os princípios limitadores da soberania. Como a Adriele falou, as normas dos códigos, elas são normas imperativas, elas são normas que são que são normas que os estados eles têm que cumprir. Isso vai gerar de certa forma, vai afetar a soberania daquele estado? Não, muito pelo contrário, essas normas elas vão trazer para aquele povo um direito, de certa forma, porque são princípios, são normas imperativas que vão gerar para aquele povo, de certa forma, uma proteção. É muito importante para um país a não incitação ao genocídio, à tortura, à violência, à agressão, e essas normas imperativas, elas trazem justamente esse poder, essa observância da importância de preservar os direitos basilares do ser humano, como o direito à vida, o direito à propriedade, o direito à dignidade, e entre outros. E esses princípios, eles não vão, de certa forma, prejudicar ou até mesmo limitar a soberania do Estado, daquele Estado membro, né? E um dos princípios que a gente pode destacar é a autodeterminação dos povos, o respeito aos direitos humanos, como a Adriele falou, e que são princípios e que são deveres que são bastante discutidos, principalmente pela ONU, né? Pela Organização Nacional das Nações Unidas.
E outra questão que a gente queria discutir é que a norma jus cogens ela é diferente da obrigação erga omnes. Muitos estudiosos dizem que é praticamente quase a mesma coisa, porque a obrigação erga omnes é aquela obrigação que serve para todos. Mas, como a Adriele falou, a norma jus cogens ela é uma obrigação que ela é um pouco mais ampla. Ela não admite nenhuma derrogação daquela norma ela é possível, exceto por uma posterior, mas que ela seja da mesma natureza. Então, só nesse caso é que há essa possibilidade da subtração, né, de certa forma, daquela norma, mas desde que seja da mesma natureza. E, para finalizar, a gente acabou trazendo esses aspectos com as referências de Mazzuoli, de Accioli e Rezec. E essa era a nossa contribuição que a gente